Supremo julga ações contra normas do Marco Civil da Internet. A discussão abrange responsabilidade de plataformas por conteúdos de terceiros, remoção de conteúdos e quebra de sigilo em aplicativos de mensagens. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão deve ser adotada em julgamentos semelhantes no país. Marta Ferreira tem os detalhes. Perfis falsos, ofensas, fake news, crimes de ódio, racismo, pedofilia, terrorismo ou conteúdos antidemocráticos. Quem deve ser responsabilizado por essas publicações? Uma lei de 2014, o chamado Marco Civil da Internet, estabelece os direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. O artigo 19 dessa lei prevê que os provedores só poderão ser responsabilizados nos casos em que, após ordem judicial específica, não removerem em tempo hábil conteúdo apontado como ilícito. Na prática, só são punidos quando descumprem uma ordem judicial para a retirada do conteúdo. Os ministros do Supremo julgam se esse dispositivo é ou não constitucional. 2 recursos discutem as responsabilidades das redes sociais por danos causados por publicações feitas pelos usuários dessas plataformas. No primeiro, de relatoria do ministro Dias Toffoli, o Facebook questiona uma decisão da Justiça que o obrigou a derrubar um perfil falso e fornecer dados a respeito do computador usado para criar a conta. No segundo, de relatoria do ministro Luiz Fux, o Google questiona se pode responder na Justiça ao armazenar ofensas escritas por usuários e se deve fiscalizar o conteúdo previamente. Na retomada do julgamento, os ministros ouviram outros interessados no processo. Para a advogada do Facebook, o artigo 19 é constitucional, porque assegura a liberdade de expressão e vedação da censura. É incompatível com a Constituição Federal impor aos provedores de aplicação de internet o dever de fiscalização prévia de conteúdos gerados por terceiros. É também incompatível com a Constituição Federal a imputação de responsabilidade civil de forma ampla e irrestrita pelo não atendimento de notificações extrajudiciais para a remoção de conteúdo. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão é a favor de que o STF considere inconstitucional o dispositivo em questão. Esse modelo não funciona e, por isso, não é adotado em outros países do mundo. E é pior, o modelo econômico, ele pressupõe engajamento, como foi dito aqui, das plataformas de internet, elas pressupõem engajamento. As plataformas descobriram que quanto mais tempo a gente permanece vinculado nos seus aplicativos, maior é a rentabilidade. O Instituto de Defesa dos Consumidores afirma que esse ambiente não promove apenas liberdade de expressão, mas explora economicamente os usuários, bombardeando com conteúdos direcionados e manipulação algorítmica. Essa ambiência, ela não é pacífica. E outro detalhe que o IDEC traz, diferentemente do que foi colocado pelos recorrentes, é essa dificuldade operacional que eles alegam existir. Essa dificuldade operacional ela não existe no campo econômico. Vejam que os anúncios funcionam muito bem, seja de quem eles venham, para gerar um engajamento. E daí vem os milhões, bilhões e trilhões. Para o advogado do X, o STF deve considerar o impacto regulatório se julgar o artigo 19 inconstitucional. Pensando, e é importante que se diga, da valoração do impacto desta decisão do Supremo Tribunal Federal ao avaliar o artigo 19. Deve-se considerar o impacto, inclusive, regulatório, ou seja, a mudança do ambiente e da própria estrutura do Marco Civil com a modificação, eventual modificação do artigo 19. E, para isso, é importante, na visão da contribuinte, que sejam preservados esses elementos estruturantes que trazem o equilíbrio ao Marco Civil da Internet. Já a Advocacia Geral da União se manifestou pela inconstitucionalidade do artigo 19. A União pugna pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 19. Eventualmente, caso esta Suprema Corte entenda por conferir interpretação conforme, oferecemos muito humildemente uma opção para reflexão de balizas oportunamente apresentadas em nosso memorial. No
início do seu voto, o ministro Dias Toffoli disse que o artigo 19 do Marco Civil da Internet garante imunidade às plataformas, enquanto não houver decisão judicial. O artigo 19 não está, e é curioso, ele não diz que não está de acordo com a Constituição, diz não está de acordo com o dia a dia do cidadão comum.